Para você que está ligado na programação do Abordo Notícias, Alexandre de Moraes, a gente está reagindo a essa informação. Ameaça prender Bolsonaro por descumprir ordem. O ministro do STF deu 24 horas para a defesa do ex-presidente se explicar. Ele está proibido de dar entrevistas, mas foi à Câmara e falou a jornalistas. Eles estão buscando, meus queridos, uma maneira de colocar Jair Messias Bolsonaro atrás das grades, tá bem? Falam em prender Bolsonaro. Bolsonaro já está preso. Bolsonaro já está preso. Bolsonaro já está preso numa espécie de semi-aberto, numa prisão domiciliar. Bolsonaro não é condenado a nada. Bolsonaro não é condenado a nada, nem no inquérito de golpe, muito menos nesse inquérito que está, que tudo indica, no começo. A Polícia Federal nem apresentou alegações, PGR não emitiu alegações, nada ainda. É um inquérito sob INVE que está em investigação. A Polícia Federal pediu até mais prazos. E aí, o que acontece, meus queridos? A gente segue por aqui reagindo a essa informação. Bolsonaro é um preso sem condenação. Bolsonaro, de uma certa forma, já está preso. O cara que viajava o Brasil inteiro, fazia 6, 7 agendas por dia. 6, 7 agendas por dia. A gente já divulgou aqui que o Bolsonaro fez. Você imagina como está o psicológico desse cara, tá? Do nosso querido Jair Messias Bolsonaro. Como o Bolsonaro está nesse momento. Inclusive, o fato dele ter falado a jornalistas na saída lá do Congresso Nacional, na saída da Câmara, eu entendi como um fato de revolta do ex-presidente. Tá bem? Vamos à matéria então. Alexandre de Moraes pode prender Bolsonaro a qualquer momento, tá? Presta atenção aqui, meus queridos. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, ele determinou nesta segunda-feira, dia 21, que os advogados de Jair Bolsonaro se manifestem no prazo de 24 horas sobre o descumprimento de medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Na decisão, Moraes advertiu que se a defesa não apresentar os esclarecimentos no tempo estipulado, poderá decretar a prisão de Bolsonaro com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. Presta atenção. O ministro Alexandre de Moraes, ele proibiu, ok? Ele proibiu o Jair Messias Bolsonaro, tá bem? E nessa situação aqui, ó, presta atenção. Para você que já está sabendo, nós vamos, fazer aí uma análise e acompanhar juntos. Para você que está por fora, não está sabendo, o ministro Alexandre de Moraes, perdão, gente, entrou errado aqui, me desculpe, tá bem? É esse aqui, ó. Não, só um momento, tá bem? Só um momentinho, por favor. Onde foi parar? Poxa vida, gente. Vou ficar dando spoiler para vocês aqui, tá? Vou ficar dando spoiler para vocês aqui, só um momento, tá bem? Deixa eu localizar aqui a próxima informação aqui. Eu acabei pulando, tá? É essa aqui, ó. Não. Jesus amado, só um pouquinho, gente, por favor. Tá bem? Por favor, é esta aqui, gordinho. Agora sim. Em nova decisão, Moraes diz que Bolsonaro pode ser preso se entrevistas forem publicadas em redes sociais. O que eu vou fazer aqui para você? Eu te contei o final da história e agora eu vou te contar o começo da história, o começo daquilo que aconteceu ontem, portanto nessa segunda-feira, aquilo que aconteceu ontem, segunda-feira. Beleza? Então vamos ao início de tudo com essa matéria aqui do portal Metrópolis. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, detalhou em despacho que a proibição do ex-presidente Jair Bolsonaro de usar as redes sociais inclui, presta atenção, transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições em entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros.
Moraes ressaltou que o uso desses artifícios para divulgar informações em redes sociais seria burlar a medida sob a pena imediata da revogação da decretação, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão. A medida foi divulgada nesta segunda-feira e reforça as restrições impostas ao ex-mandatário no contexto da investigação sobre a atuação de Bolsonaro e do filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, a fim de buscar por sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro negou que tenha participado, por diversas vezes. Ele falou sobre isso, que ele não, ele não, atuou lá nos Estados Unidos. E quem atuou, tem trabalhado por sanções é o Eduardo Bolsonaro. Fabio, mas por que o ministro determinou isso? Foi divulgado que o portal Metrópolis estaria estreando um novo programa, E eu vou até mostrar aqui para vocês o cenário, o estúdio de onde seria então aí a entrevista do nosso querido Jair Messias Bolsonaro. A Letícia Araújo está mostrando aí o espaço onde o Bolsonaro estaria dando a entrevista, Só que o portal Metrópolis não é rádio e não é televisão, ele é redes sociais, O que eles consideram aí, pelo menos essa estrutura aí seria para a rede social, acredito eu, o YouTube e também para os cortes nas demais redes. E o Alexandre de Moraes, o que aconteceu? Bolsonaro não estava impedido de dar entrevistas. É tanto que no dia que ele foi colocar a tornozeleira eletrônica, o Bolsonaro deu entrevistas, tanto para emissoras de televisão, quanto também para algumas redes sociais. Então o Bolsonaro não estava impedido de dar entrevistas. E agora, nessa segunda-feira, portanto ontem, o ministro determinou que o Bolsonaro estaria proibido de dar entrevistas. Portanto, ele não participaria da estreia do programa aí no Metrópolis. Ele chegou a cancelar, Ele chegou a cancelar aí a ida até o programa. Então, o que acontece? Nessa em que o Bolsonaro não pôde nem participar desse programa, Bolsonaro que estava lá na Câmara dos Deputados, quando ele sai, olha aí, quando ele sai, aí o que acontece? Ele acabou falando com jornalistas. E foi aí que o Alexandre de Moraes determinou que o Bolsonaro teria o prazo de 24 horas para apresentar a sua defesa. Aí está o momento em que o Bolsonaro fala com os jornalistas, mostra a tornozeleira, ele diz: não roubei ninguém, não assaltei, e é por conta desse vídeo que eu estou mostrando aqui para vocês, não roubei, não desviei de discursos, não trafiquei ninguém, e eu vou colocar o vídeo depois com áudio para você, também daqui a pouquinho. Então é por conta desse momento aqui, inclusive o Bolsonaro ele está proibido, de aparecer, só que agora já apareceu, tá bom, gente? Para todo lado. Então, a gente, não seria por conta da aparição no meu programa que daria problema pro Bolsonaro. Já apareceu para todo lado, tem gente ao vivo aí, ó, você pode ver essa própria reportagem aí, como eu disse, o Metrópolis não é uma emissora de televisão, o Metrópolis não é uma rádio, que também eu não sei se o Bolsonaro vai poder dar entrevista em rádio e em televisão, ok, até aqui. Então, nessa situação, o Bolsonaro acabou arrumando um problema, ou arrumaram um problema pro Bolsonaro, E nessa situação, o Alexandre de Moraes pode, voltando agora, para o final, aquilo que saiu aí como resultado, ele pode também prender o Bolsonaro, a depender aí e outra, ele deu 24 horas para a defesa se manifestar. E se o Alexandre de Moraes não gostar do que falou a defesa? E se o Alexandre não gostar
do que falou a defesa. Como vai ficar isso? Como vai ficar isto? Ainda tem tudo isso, tá? Tá bem? Vamos dando sequência aqui para você que está ligado aqui comigo, curtindo aqui o nosso programa, beleza? Aqui, ó. Bolsonaro desafia Moraes e faz críticas transmitidas em redes sociais, aquilo que eu estava falando, tá bem? Bolsonaro estava proibido de falar com a imprensa. Ali tinham pessoas, canais de YouTube, a imprensa, televisão, a imprensa também na internet, e ele acabou, né, aquilo que o portal Metrópolis está dizendo aqui, desafiando o Alexandre de Moraes, e falou, tá bem, aí com apoiadores e também com os jornalistas na saída do Congresso Nacional, beleza? Então tá bom, gente, vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro mostrou pela primeira vez à imprensa nesta segunda-feira a tornozeleira eletrônica que colocou por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF. Na última sexta-feira, dia 18, o dispositivo está na perna esquerda do ex-mandatário. Bolsonaro também mencionou que confia na lei de Deus. A reunião em questão foi convocada pelo Partido Liberal. O encontro, organizado pelo líder do partido da casa, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL. Daqui a pouco eu vou mostrar, tá bem, um pouco mais aí, falar, né, desta reunião, tá bem, que aconteceu. Teve quebra-quebra. O Nicolas Ferreira saiu machucado, ok, até aqui. O Nicolas saiu machucado dessa reunião. Teve ali, não quebra-quebra, né, mas um empurra ali, falaram, né, aí na hora que teve ali o empurra, já falaram que era depredação de patrimônio, enfim. Vamos trazer o vídeo aqui do Bolsonaro mostrando a tornozeleira eletrônica e falando com jornalistas. É isso daqui que pode, infelizmente, levar o Bolsonaro para a prisão. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não desviei recurso público. Tira o celular aí, não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é o símbolo da máxima humilhação da situação. Suprema humilhação. Atenção, vocês. Calma, galera. Ao silêncio! Ao silêncio! Estão fazendo com esse presidente da República. Nós vamos enfrentar a todos. O que vale pra mim é a lei de Deus. Amém. Tem gente que é idiota, né? Eu tava lendo algumas mensagens aqui. Pra você que tá me vendo, não sabe, eu trabalho mostrando o que estão falando. Eu acabei de dizer. O Metrópolis diz que Bolsonaro desafiou Alexandre, tá bem? Tu larga de ser tonto, você que tá fazendo esses comentários, larga de ser jumento, porque jumento tem que ser de esquerda. Se você diz que defende o Bolsonaro e fica com esses ataques, tu é mais do que um esquerdista. Porque tu pode ser um esquerdista dizendo que é Bolsonaro. Larga de ser tonto ou tonta, tá bom? Você que deixou o comentário agora nesse momento. Eu disse o seguinte, o portal Metrópolis diz que Bolsonaro desafiou, tá bem, a Alexandre de Moraes. Presta atenção que eu estou reagindo às informações. Eu não estou afirmando nada. Tá bem? Eu não estou afirmando nada. E outra, se eu quiser falar que o Bolsonaro desafiou Moraes, eu não estarei atacando o Bolsonaro. Tá bem? Eu não estarei atacando o Bolsonaro. Larga a mão de ser tonto e porque burro é os da esquerda. Se você se diz de direita, para com essa porcaria. Se eu quiser, eu posso dizer, ó o Bolsonaro aí, ó. Ele não podia fazer isso, ele desafiou o Moraes mesmo. Ele foi pra cima do Moraes. Ah, larga de ser tonto, rapaz. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não desviei recurso público. Tira o celular aí, não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é o símbolo da máxima humilhação da situação. Suprema humilhação. Atenção, vocês. Calma, galera. Ao silêncio! Ao silêncio! Estão fazendo com esse presidente da República. Nós vamos enfrentar a todos. O que vale pra mim é a lei de Deus. Amém. Essa tornozeleira é a libertação do Brasil.
Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não desviei recurso público. Tira o celular aí, não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo. Pra você ligado aqui comigo, então foi isso, gente, tá bem? Foi isso. O Portal Metrópolis considera que o Bolsonaro simplesmente, não é? Que o Bolsonaro simplesmente foi lá e o que ele fez? Afrontou, né, o Alexandre. Isso é o que o Portal Metrópolis diz. Como eu tava falando, né? Cabível de interpretação. Se eu quiser dizer aqui, olha aí, o Bolsonaro rasgou o verbo, foi pra cima, desafiou o Moraes. Se eu quiser falar isso, não tô dizendo, você não pode olhar pra mim e dizer que eu estou torcendo contra, porque eu não estou. Beleza? Estou noticiando os fatos aqui pra você que sintoniza o nosso programa, onde você estiver no Abordo Notícias, curtindo, acompanhando aqui o nosso programa. Beleza? Belê. Vamos dando sequência, todo mundo bem? Todo mundo em paz? Chegou até aqui, comenta 16. Não é nenhum código de partido político não, mas apenas um código aqui para que eu possa saber que você está me acompanhando nesse ponto do vídeo. Beleza? Nesse ponto do vídeo, ok? É isso aí, minha gente. 11 95275 3898 para você ajudar o canal e fortalecer aqui o nosso programa. 11 95275 3898. Mas é motivo também, né, de revolta, né? Bolsonaro mostrou a tornozeleira e disse: o que vale para mim é a lei de Deus. Ele destacou isso também, tá bem? O que vale para mim é a lei de Deus. E o Alexandre de Moraes é uma questão de ação e reação, né? Geralmente ele é rápido para essas coisas, né? Voltando aqui no tema do vídeo, então o Moraes deu 24 horas para a defesa de Bolsonaro explicar o descumprimento da cautelar sobre pena de prisão imediata. Nós estamos vivendo, meus queridos, uma tremenda de uma perseguição aí contra o Jair Messias Bolsonaro. E a decisão de hoje, tá bem? Ela coloca uma mordaça em todos nós, não apenas no Bolsonaro. É o que explica aí o doutor André Marsiglia, e eu quero destacar para você, ele que é advogado constitucionalista, tá bem? Ele é especializado aí em liberdade de expressão. Olha, essa decisão de hoje do ministro Moraes, remendando a decisão de sexta-feira e de ofício, sem ninguém pedir, sem um pedido da PGR, é totalmente censória, totalmente inconstitucional e coloca uma mordaça em todos nós, não apenas no Bolsonaro, o que já seria suficiente para tornar isso inconstitucional. Veja, nós temos no Brasil uma jurisprudência que o Lula, quando estava preso, pôde se manifestar. Imagina o Bolsonaro solto. Nós temos diversos criminosos que, enfim, se manifestam, dão entrevistas. A gente só procurar por aí que você vai encontrar diversas. Por que o Bolsonaro não pode falar? Isso não é constitucional. Mesmo aos presos é permitida a fala, porque a liberdade de expressão é tão importante, é um valor que está na Constituição como tão importante, porque não é só o preso que fala, é também a liberdade do entrevistador, da imprensa, e é também a liberdade de todos nós recebermos informações que sejam de interesse público transmitidas pela imprensa a partir da fala de alguém que foi encarcerado e causa interesse em nós. Isso claramente tem uma finalidade política e gera uma insegurança jurídica monstruosa, porque veja, pela decisão está impedido transmissões e retransmissões de fala, áudio ou escritas do Bolsonaro, e não está claro se hoje ou do passado. Então o Moraes com isso pode estar criando uma censura retroativa, uma censura para coisas que já foram. E óbvio que isso não existe, isso é novidade até nas ilegalidades todas que circularam até hoje nesses últimos 6 anos. Veja só, o que está por trás dessa decisão é que se um veículo, e como se proíbe também transmissões para redes sociais, então se um veículo de comunicação, por exemplo, escrito, ele pode entrevistar o Bolsonaro? Então um canal de internet não pode entrevistar o Bolsonaro, porque a proibição é para as redes. Mas então um jornal escrito pode? Uma emissora de TV pode? E se essa emissora de TV entrevistar, mas divulgar nas redes sociais,
O Bolsonaro vai ser preso? Então um ato de terceiro pode punir o Bolsonaro? O Bolsonaro pode ser punido por um ato jornalista? Isso não faz sentido. O ministro Moraes está perdendo a mão, colocando uma mordaça em todos nós e gerando uma insegurança jurídica para as liberdades, o exercício das liberdades do país, que destrói o direito por completo. Muito bem, para você que tá ligado aqui com a gente, curtindo o nosso programa, tá aí, meus queridos. E você sabe o que é mais revoltante? O que é mais revoltante? Cara, o Bolsonaro não pode dar uma entrevista, meu. Outros aí deram entrevistas. Marcola, Fernandinho Beiramar, toda esta turma deram entrevistas. Olha o discurso do nosso querido Nicolas Ferreira na reunião lá que teve, que eu vou falar daqui a pouco mais sobre a reunião, tá bem? Eu vou trazer um pedacinho aqui do discurso do Nicolas. Presta atenção nisso daqui, minha gente. Vamos lá. Suzana Richthofen, Champinha, Marcola, Fernandinho Beiramar e Lula. Qual que é a semelhança entre eles? Todos puderam dar entrevista na cadeia, presos, criminosos. Enquanto isso, nós temos aqui ao lado o presidente Bolsonaro, que deveria estar aqui, mas não está por uma medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Que tipo de liberdade nós estamos construindo para o nosso presente e para o nosso futuro? Quando vocês irão acordar? Eu falo vocês porque nós somos um povo. OAB, jornalistas, pessoas que estão aqui nesse congresso, presidentes dessa casa. Ninguém vai acordar para, de fato, o que está acontecendo? Não é uma luta aqui em defesa do Bolsonaro e direita somente, não. É uma defesa da liberdade. Durante toda a história da esquerda, eles fizeram uma narrativa de defender marginais sob o título de direitos humanos. Hoje nós temos mães, avós que estão presas, não por desviar bilhões de estatais, não por traficar, não por roubar, mas por entrar aqui nessa casa. Muitas delas não dependeram absolutamente nada e estão pagando um preço desproporcional por conta de uma tirania especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Ninguém está percebendo isso, não? Que uma pessoa aqui dessa casa, chamada Daniel Silveira, avisou tem 4 anos e está preso tem 4 anos, falando que não vai parar aqui e não parou aqui. O que vocês querem mais? Vocês estão basicamente fazendo aquilo que vocês acusaram a vida inteira do Bolsonaro ser, ditador. Vocês estão sendo cúmplices do que está acontecendo agora. Ou você acha que a água não vai bater na tua bunda, amigo? Ou você acha que isso não vai acontecer com a tua família? Porque se fizeram isso com o ex-presidente da República, se já prenderam deputados, o que não vai fazer com você, cidadão comum? Você poderia muito bem estar pegando uma cadeia de 17 anos por ter cometido o grandioso crime de ter furtado uma bola aqui de futebol que o Neymar assinou. Sabe quantos anos esse cara tomou de cadeia? 17 anos. Ele tem uma esposa, a qual eu converso diariamente, tem 2 filhos. Mas sabe por que muitos não ligam para isso? Porque na verdade vocês não ligam para o Brasil. Vocês não ligam para de verdade as causas profundas desse país. E aí a culpa é de quem, Magno Malta? A culpa é do Bolsonaro, que nem está no poder. A culpa é da direita, que não tem maioria aqui nessa casa. Quando a população brasileira vai começar a entender de que a economia é importantíssima? Mas não adianta você ter dinheiro no bolso, você ter uma boa economia pujante, se nós não temos uma democracia, horas. Que democracia é essa que tudo deságua no STF? Ministro Flávio Dino estava decidindo sobre contrato de cemitério. Ministro Alexandre de Moraes foi que mais tomou decisões monocráticas. Ele está em primeiro lugar. Ele tem o dobro de decisões monocráticas do que o segundo lugar. Isso se respeita ao quê? A quem votou somente em Bolsonaro? Claro que não. Isso se respeita a quem tem um mínimo de senso, um mínimo de caráter. O que está bom aí no Brasil, amigo? O que nesse país aqui você pode falar, meus parabéns, Lula, está ótimo. Esse canalha que deveria estar preso simplesmente enganou pessoas de baixa renda, pessoas carentes, prometendo milhares de coisas, agora está entregando um Brasil mais quebrado do que na pandemia. E aí? E se não fosse Bolsonaro durante a pandemia,
para poder olhar para o trabalhador, porque eu não sei vocês, mas eu não tenho memória curta, Sóstenes. Quem defendeu os trabalhadores durante esse período foi a direita. Enquanto isso, dizia o Partido dos Trabalhadores, mandava o trabalhador ficar em casa. Muito bem, então, para você acompanhando o nosso programa aí, um trecho, né? Não vou rodar tudo não, que o vídeo é bem extenso, aí da defesa do nosso querido Nicolas, tá bem? A gente vai falar sobre a agressão que o Nicolas sofreu, tá bem? A gente vai falar sobre a agressão. Vocês viram ali que enquanto o Nicolas... Tá? Não estou fazendo nenhum tipo de acusação, mas enquanto o Nicolas falava, teve gente ali gritando, rindo, e você pode ver que o Nicolas estava se referindo às pessoas da transmissão, mas eu vi também que ele estava se referindo a uma pessoa que estava ali, que riu, que elevou a voz ali em tom de gargalhada, ok, até aqui, e, né, essas coisas precisam ser observadas. Tá bem até aqui? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, beleza? Eu vou até comentando, gente, alguns assuntos, não é porque eu tô perdido, não, é pra te trazer aqui pro que tá acontecendo, é muita coisa acontecendo, tá bem? E ao longo do programa a gente vai comentando. Chegou até aqui, você vai comentar agora 24, beleza? Não, pode comentar 26. Comenta 26 que eu vou saber que você chegou nesse momento do programa. E tem um Pix aqui, minha gente, que fica aqui embaixo, aqui, ó, para você ajudar o canal e colaborar com o nosso programa. Qualquer valor que você mandar aí e fizer essa boa ação aqui, ajuda o programa demais. A gente vai dar sequência nessa... vamos dar sequência aqui, trazendo mais informações para você. Presta atenção aqui, ó. Urgente. O nome dele é Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, saiu em defesa de Bolsonaro e critica a perseguição contra ele. Continue lutando, Bolsonaro. Ordens de silêncio, proibições de redes sociais e julgamentos com motivação política são ferramentas de medo, não de justiça. Você pode colocar uma tornozeleira eletrônica em um homem, mas não na vontade de uma nação. Parabéns, Orbán, é o primeiro-ministro aí da Hungria, foi pra cima mesmo em defesa do Jair Messias Bolsonaro, é mais uma autoridade, assim como nos Estados Unidos, assim como também autoridades aí na Europa, ok? Estão saindo em defesa de Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho deixado isso claro, eu tenho falado muito aqui no nosso programa, gente, que a comunidade internacional ela vai reagir. Uma hora ou outra, isso daqui vai começar a escalar, vai começar a ganhar, já está ganhando, né? Os parlamentos aí, tanto o americano quanto o europeu e de países da Europa. Que às vezes a gente fala muito, né? Parlamento europeu, nós nos esquecemos de falar também que existem os parlamentos individuais, né? Lá na Europa. Cada país tem o seu parlamento normal e existe o parlamento europeu, que cada país envia uma certa quantidade de pessoas ali para representá-los perante, né, o parlamento europeu. Tá ok até aqui então? Então há medidas também que podem vir do parlamento europeu. Nós temos lá vários parlamentares pedindo, inclusive investigação contra Gilmar Mendes e sanções contra Alexandre de Moraes. Aí depois, quando vier as sanções, aí eles vêm pra cima da gente, não é? Ai, o Eduardo Bolsonaro, o parlamentar da direita, o parlamentar não sei quem. Meu, quem tá tomando as decisões, à torta e à direita, é o ministro. Não sou eu, não é você que é de direita. O que a direita prega? A direita prega que quem é de direita faz direito. Nós pregamos liberdade, nós pregamos também que haja justiça. Nós defendemos a liberdade de expressão, mas nós sabemos muito bem o que é liberdade de expressão. Aquilo que Alexandre de Moraes vive falando lá, e o Lula também fala, né? Não confundam liberdade de expressão com liberdade de agressão. Quem usou a liberdade de expressão para agredir, existem leis para isso. Existem leis para isso. Então, se você caluniou, se você agrediu, se você difamou, existem leis para isso, não é? É a mesma lei que é utilizada para você cometer o crime também na rua, no trabalho,
na igreja, no seu convívio com a sociedade, tá? Perseguição contra Jair Messias Bolsonaro. Olha esse rapaz aqui, eu não sei se ele faz parte também de algum tipo de força lá nos Estados Unidos, sei que ele fala português muito bem, eu sugiro que ele seja brasileiro, tá? Mas ele tem falado algumas coisas, e presta atenção no que ele vem falar aqui. O plano é o seguinte: os Estados Unidos vai lá no Brasil buscar o Bolsonaro, trazer para os Estados Unidos e oferecer um asilo e proteção para ele. Afinal de contas, isso não seria considerado uma interferência internacional na soberania de outro país, não é verdade, Alexandre? Porque o Lula fez a mesma coisa mandando uma aeronave brasileira da FAB e buscar uma condenada por corrupção, inclusive na Lava Jato, lá no Peru. Trouxe para o Brasil, ofereceu asilo e proteção e não foi considerado uma interferência internacional na soberania de outro país. A verdade é que se o Bolsonaro quisesse, ele teria saído há muito tempo. Ele não quer sair do Brasil. Ele vai continuar no Brasil, ele não quer sair, ele já deixou claro isso. A tornozeleira não o impede. E se ele quisesse, hoje ainda, os Estados Unidos mandavam buscar. E não teria nenhum problema, não é verdade, Alexandre? Ou você teria alguma objeção? O plano é o seguinte: os Estados Unidos vai lá no Brasil. Vai lá, Xandão, coloca o Trump no inquérito. Aquele inquérito, vai lá, Xandão, coloca no inquérito. Beleza? Pra você que tá ligado aqui comigo, curtindo o nosso programa, continuamos aqui, meus queridos, reagindo a essa informação. Pix tá na tela para você colaborar. Reage agora a esse momento para que eu possa saber que você chegou nesse exato momento do vídeo, tá bem? Com o comentário 31. Comente 31 e nós vamos continuar por aqui. Presta atenção. Saída de Bolsonaro da Câmara tem caos e patrimônio é danificado. Tem vídeo, eu vou mostrar para você o que está acontecendo, o que aconteceu nessa segunda-feira durante a saída de Bolsonaro, no empurra-empurra, das pessoas tentando chegar próximo a Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro gerou aglomeração e tumulto ao deixar a Câmara dos Deputados nesta segunda-feira, dia 21. A confusão registrada na saída do ex-mandatário terminou com danos ao patrimônio público. Uma mesa foi destruída e o púlpito do local ficou completamente bagunçado. Olha só, gente, o Departamento de Polícia Legislativa foi acionado para controlar a situação. Peraí, foi acionado? Então quer dizer que o Bolsonaro está por ali e não tem polícia ali por perto. Hã? Apenas os quê? Seguranças da Câmara e os seguranças particulares do PL e do Bolsonaro? É isso? Então de brincadeira, né, gente? Ao colunista do Metrópolis, Paulo Capelli, o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, afirmou que se machucou durante a confusão. Alguém me deu uma celularzada no olho, e disse parlamentar a coluna, bem-humorado e sem transparecer gravidade. Ele afirmou que chegou a sangrar, mas não precisou de atendimento médico. Segundo ele, só coloquei um gelo. De boa. A gente vai falar sobre isso, beleza? Então, o Nicolas, voltando aqui, né? Houve aí, gente, uma aglomeração de pessoas, um tumulto, e eu vou falar um negócio pra você. Eu já estive em meio desses tumultos com o Bolsonaro. Isso daqui não é manifestante, isso daqui não é ninguém, de repente, querendo causar dano ao patrimônio público. Eu olhei o vídeo e é uma suposição, tá bem? Porque, meus queridos, tem uns caras aí que eles ficam com essas câmeras gigantes, tá bem? Eles ficam com essas câmeras gigantes, eles saem metendo essas câmeras em cima de todo mundo, tá bem? Eu já levei trombada de câmera na cara, só que faz parte do jogo. Eu também tô ali com o meu celular, tá bem? Os caras das televisões, eles são muito folgados, ok, até aqui? São folgados demais, porque eles acreditam que nós, presta atenção aqui. Ô, gente, você me permite falar um pouquinho aqui, tá bom? Eu vou continuar com o assunto, mas só contextualizando, eles acreditam que nós, com o nosso telefone, nem deveríamos estar ali. Eles estão lá com aquelas câmeras gigantes, pesada, eu sei. Os caras são profissionais, mas, meus amores,
Tem bastante YouTube aí ganhando muito mais dinheiro do que repórter da Globo. Ok, até aqui? E eles não nos consideram profissionais. Eles consideram como se a gente estivesse ali gravando algo assim para colocar, né, na nossa rede, sabe? Assim, quando você grava um videozinho, coloca na tua rede. Tá bem? Eu estava lá naquela vez que o Bolsonaro foi à sede da Polícia Federal em São Paulo prestar esclarecimentos, né, se ele tinha engravidado a baleia ou não, né? Brincadeira, tá? Isso no caso da baleia. E lá eu vi um cara desses com uma câmera gigante, pegou uma menina que estava filmando uma mulher, tá bem? Não era uma menina frágil não, mas uma mulher. O cara tava com um coturno gigante no pé. O cara deu uma pisada, sabe quando o cara pisa de lado assim, igual um cavalo, na menina, formou uma confusão, entendeu? Eu fui de dedada pra cima do cara. Então eu vi o vídeo, me parece foi algo, eu me lembrei muito do que aconteceu lá em frente à sede da polícia, tá bem? Cada um está trabalhando, só que na hora do corre-corre, cada um quer pegar a melhor imagem. O cara tá carregando uma câmera pesada, nós do YouTube estamos com o nosso equipamento também, que às vezes, a depender, né, por exemplo, nosso canal tem muita coisa, assim, de equipamento, de tralha, entendeu? Eu gosto do negocinho bem feito, né? Obviamente que isso não faz muita diferença para quem tá só com o celularzinho, pegou o melhor momento, já era, ó. Às vezes pega o melhor momento até do que a Globo, quem dirá, né, de quem tá um pouquinho melhor estruturado, tá bem? Então eu vi o vídeo, o que eu vi ali, de verdade, o corre-corre ali foi dos jornalistas, tá? O tumulto que eu vi ali foram dos jornalistas, de quem estava transmitindo, de quem estava querendo pegar uma palavrinha do Bolsonaro, tá bem? Não me pareceu ser manifestantes, apoiadores de Bolsonaro, tinha sim, mas não me pareceu ser um vandalismo não, tá bem? Olha aí. Olha isso, tá vendo? Você viu que quem pisoteou essas pessoas que estão no chão são os... Olha aí, quem tá com câmera, quem tá... Olha aí, a própria segurança também, olha isso. Olha aí, por incrível que pareça, os que caíram, tá bem? Eu não tô acusando ninguém a nada, tá bom, gente? Só lembrando pra vocês, como eu disse, esses caras de televisão, tá bem? Tem alguns deles que são folgados pra caramba. Eles desconsideram muito nós que estamos lá com o nosso celularzinho, nós que estamos lá fazendo pro YouTube. E eu lembrei de uma situação que a gente ouviu. O cinegrafista da Record, tá bem? Naquele dia lá que eu te falei que a gente estava lá na sede da Polícia Federal, dizendo, né, olha, esse menino aqui, ó, apontou pro Chiquinho, Francisco Melo, né? Ele era motoboy em Brasília. Esse mês ele tirou mais de 10 mil reais só de YouTube, fora TikTok, né? Aí você fica pensando, né? Tem desses jornalistas, esses caras que ficam filmando aí, que não tiram essa grana, meu. E os caras ficam revoltados com os YouTubers, ficam revoltados com quem está lá defendendo o seu também. O cara tem família em casa, nós também temos. O cara representa uma emissora de televisão grande, nós representamos o nosso ganha-pão, que é os canais aí no YouTube e as redes sociais. A gente vive disso, né? Olha o Nicolas aí, que naquele empurra ali, acabou levando não sei se uma cotovelada. Muito equipamento, gente, né? Alguém pode ter batido o celular nele, pode ter batido um suporte de câmera, como eu disse pra você, esses caras dessas câmeras aí são folgados, tem os meninos também com suporte na mão, tudo pode acontecer, vamos lá. Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Tá de boa, Nicolas, vai, para de ser manhoso também, né? Levou sei lá,
Ele é mineiro, né? Um trem aí bateu na testa dele, né? Na cara. Um trem bateu na cara dele aí, né? Aí o paulista já pensa que é um trem, né? De metrô, né? Um trem daí de transporte, né? Então um trem aí, um troço qualquer, bateu na cara dele aí e ele já ficou meio escapelado, né? Eu vou mostrar o vídeo dele falando aqui pra você que está acompanhando o Aborda Notícias, tá bem? E nós vamos destacando aqui pra você. A gente vai voltar para as matérias daqui a pouquinho, tá bom? Estou só mostrando aí o que aconteceu com o Nicolas. E pra você que tá preocupado com o Nicolas aí, tá tudo bem, né? Como eu falei, foi só um troço aí e bateu na cara dele. Vamos lá, na tela do Aborda Notícias. Pessoal, tudo bem? Só esclarecendo que tá tudo bem comigo. Deu um leve corte aqui no meu olho. Saiu sangue e tudo, mas porque no olho, qualquer coisa que você faça, sai muito sangue, né? Mas tá tudo bem. Não vi de fato o que aconteceu. Não sei se foi proposital, se foi sem querer. Só sei que na confusão ali, eu senti como se fosse um celular, né? Batendo aqui embaixo, aqui em mim. Mas enfim, só passando aí pra dizer que tá tudo bem, tá tranquilo. Tamo 100%. Pessoal, bem, gente, isso pode escalar, sabia? Porque se é numa manifestação, alguma coisa, né? Tem mais gente ali da direita, porque esses caras que estavam ali, você sabe, a maioria não é de direita não, né? Pode dar aí um pequeno problema. Agora eu vou falar um negócio aqui pra vocês, tá bom? Eu vou emendando um assunto no outro, é bom que tudo é conteúdo, é informação. A manifestação que aconteceu em São Paulo, o povo tá revoltado, gente. Olha só, você tá percebendo que eu tô sempre colocando o Bolsonaro aqui, né? Esse programa é especial aí ao Bolsonaro, né? Você, comigo, nós revoltados aí com o que está acontecendo. Eu acho que essa revolta tá indo lá pra rua. Tá? Você vai me desculpar, não tô chamando ninguém aqui de golpista, ninguém de depredador, não. Mas eu percebi os ânimos muito exaltados na manifestação que aconteceu na Avenida Paulista. Eu não estava lá, eu estava em São Paulo também, mas eu estava reagindo aos vídeos do Thiago, que autoriza, né, a gente fazer isso, eu, o Victor. E aí, o que acontece, gente? Eu percebi o pessoal, tanto da esquerda como os da direita, meio... Eu até mostrei, o Thiago, ele chegou a gerar 3 vídeos, para vocês terem uma ideia, ali de 10, 15 minutos, de confusão. Bolsonaristas versus petista. O pessoal tá meio revoltado, tá bem? Eu não tô dizendo que a mesma turma que estava em São Paulo, se for para Brasília, vai quebrar prédio público. Não é isso não, gente, entenda. Tá bem? A Paulista, o que aconteceu foi o seguinte, foi um movimento pequeno, eu acho que o pessoal nem pegou, sabe, assim, licença para fechar a Paulista, não pegaram, não tinha espaço para trio elétrico, então a Paulista não foi fechada. Tá bom? E aí tinha gente dizendo, tem petista infiltrado. Não, meu filho, me desculpa que eu vou dizer. Eu conheço a Avenida Paulista, né? Infiltrado eram os bolsonaristas, porque o lugar pra ter petista. O lugar pra ter petista, o lugar pra ter todo tipo, quem conhece sabe, eu não vou entrar em detalhes do que eu vou falar, mas o lugar pra ter gente de viés de esquerda. Então os infiltrados eram os bolsonaristas. Brincadeira à parte, que eu quero dizer, meus queridos, que teve vários momentos ali de tensão, né? Então, se alguém um dia tiver... Se alguém de organização tiver me ouvindo, e você que vai, tome muito cuidado com empurra, quebra na Paulista. Eles vão, porque vocês se lembram no começo, quando a gente começou a fazer manifestação, todo mundo começou a alertar a gente, cuidado, a esquerda vai se infiltrar, ela vai fazer quebra-quebra. E a mesma coisa eu digo, Avenida Paulista, se não for esses eventos maiores, tome muito cuidado, não estou botando pânico, pavor, não, vá pra Paulista. Só que vá sabendo que se houver não fica panguando, indo lá ver o que tá acontecendo, entrando em confusão, não. Tá bem? Por mais que na hora, né, a gente vê alguém agredindo uma senhorinha, né? A gente fica revoltado, né? Mas, tá bem? Depois eu vou até mandar mensagem pro Guilherme alertar isso às pessoas aí, que o Guilherme conhece muita gente que organiza a manifestação na Paulista. Tá bem? Vamos dando sequência por aqui, meus queridos, abraçando você de perto, de longe, sintonizado aqui no nosso programa. Vamos comentando as principais notícias aqui. Que tristeza, tá bem? Que tristeza aqui. Nós estamos, né, infelizmente, tendo que noticiar que
o Xandão pode determinar uma prisão aí contra o Bolsonaro. A gente não quer isso, mas a gente tem que noticiar aqui, beleza? Magno Malta, mais uma vez eu vou dizer, gente, tá bem? O portal que eu estou reagindo à informação, ele chama-se Portal Metrópolis e eu preciso fazer essa justificativa, tá bem? Perdão aqui. Chama-se Portal Metrópolis. Vamos voltando aqui, perdão. Tá? Ele não tem uma conversa de direita, tá bem? Então o que ele tá dizendo é o seguinte, ó. Magno Malta ameaça Moraes. Se fosse eu escrevendo essa matéria, eu colocaria outro título, tá bem? Magno Malta dispara contra Moraes e fala as verdades contra Moraes. O que ele colocou aqui ameaça Moraes. Mais uma vez, tá bem? Eu não tiro matéria do meu, entendeu? Do meu, como é que eu vou falar? Eu não tiro matéria da minha cabeça não, gente. Tudo que eu trago aqui pra você vai dar um Google, você vai encontrar tudo que eu tô falando aqui. Eu até aconselho, dê um Google aí e veja, compare o que eu falo com o que tem aí, tá bom? Não tô dizendo que eu fico mentindo pra você não, mas você tem esse direito, inclusive essa obrigação de, ao ver um vídeo, dar pelo menos um Google até antes de você compartilhar, né? Principalmente se o assunto for muito polêmico, tá bom? Para você não ficar compartilhando mentiras por aí, e tem muitas mentiras, tá? Tem muitas mentiras. Magno Malta, mais uma vez, estou reagindo, gente. Estou contando para você o que o Metrópolis disse, tá bem? Agora para você entender. Então, gente, segundo o portal Metrópolis, Magno Malta ameaçou Moraes. Põe a mão em Jair Bolsonaro. E eu não sei se isso é uma ameaça, pode ser uma alerta, né? Eu trocaria para alerta. Magno Malta alerta Moraes. Põe a mão em Jair Bolsonaro. Entendeu? Vi isso daqui, tem um videozinho, um corte, eu não encontrei aqui, mas que eu vi numa outra rede social e não deu tempo de eu ir atrás. Mas o Magno Malta tá falando. Põe a mão no Bolsonaro para você ver o que irá acontecer nesse Brasil. O Brasil vai explodir, gente, em revolta. Nós estamos falando aqui de uma possível, tá? De uma possível prisão do Bolsonaro. E, meus queridos, se acontecer isso, eu não estou torcendo para isso. Até porque eu vou ter despesa para isso. Se acontecer isso, eu vou para Brasília no mesmo dia. É o meu trabalho de jornalista. E, obviamente, né, eu quero lá também fazer os meus protestos, né? Então, o que acontece? Se isso acontecer, eu vou para Brasília no mesmo dia, na mesma hora, tá bem? Se amanhã a gente amanhecer, ou qualquer dia dessa semana, Alexandre de Moraes, a Polícia Federal foi buscar o Bolsonaro, eu entro no carro e saio daqui na hora, tá bem? Junto minha boroca, né, e vou, tá bem? Porque além, né, da gente trabalhar, isso, como é que eu digo pra vocês? Além de eu estar trabalhando, também estarei mostrando a minha indignação. E você também, né, que pode, eu tenho certeza que você irá lá manifestar o seu apoio ao Jair Messias Bolsonaro. Então, o que o Magno Malta tá dizendo é um alerta, né? Põe a mão no Bolsonaro. O senador esteve na reunião com o ex-presidente e disse que impeachment de ministros será prioridade da oposição no Senado. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco também. Aqui, ó. Moraes bloqueia conta e Pix do Eduardo Bolsonaro, que reage à decisão. Nós já falamos sobre isso na programação, estamos comentando aqui com você novamente. O ministro Alexandre de Moraes bloqueou as contas do deputado alvo de investigações após sanções de Trump. É aquilo que eu tenho sempre falado. Tanto o Moraes como o Lula, eles estão dobrando a aposta. O Lula já falou merda pra caramba, tá bem? O Lula já falou bastante merda, e você me desculpe, né, a expressão, mas é isso mesmo, meus queridos. É só o que sai dali, fezes. Lula já jogou tantas fezes no ventilador, tá bem? Tá desesperado. Desesperado. Vamos pra frente, tá? Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui nesse... Não tem. Ó. Moraes inclui posts de Eduardo em decisão que ameaça prender Bolsonaro. Olha isso.
Jair Bolsonaro está proibido de dar entrevistas como parte das medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A ordem foi divulgada ontem, segunda-feira, dia 21. No despacho, 2 postagens do filho, que está nos Estados Unidos desde fevereiro em busca de sanções do governo Trump contra o ministro Alexandre de Moraes e demais autoridades. Nelas, o parlamentar divulgou as imagens de Jair Bolsonaro conversando com a imprensa na saída da Câmara dos Deputados após a reunião no Partido Liberal, no PL. Olha só, gente. Olha pra mim. O Alexandre teria várias imagens. Presta atenção, gente. O Alexandre teria várias imagens. Eu não vou nem dizer pra você que o Eduardo está prejudicando o pai. Não, não é isso não. Por quê? Como eu disse, tinha várias pessoas ali fazendo transmissões. O Bolsonaro também, você me desculpa a expressão, acho que ele ligou o foda-se, tá? Ele apertou o botão do dane-se. Cara, revoltado, meu. Eu não sei o que eu faria no lugar de Bolsonaro. Não sei. Tá bem? Como eu tô dizendo pra você, ele não estava fazendo nenhum depoimento à autoridade policial ali. Ele não estava acompanhado de advogados. Então ele acabou de receber a notícia durante a reunião. E na hora que ele saiu, ele tacou-lhe pau. Foi o que ele fez. Ele tacou-lhe pau. Tá? Olha aqui o que colocaram em mim. A imprensa não pode, Bolsonaro sair correndo. Gente, o melhor era a imprensa vir pra cima do Bolsonaro e o Bolsonaro, nem acenar. Ele falou, né? Acenou pra imprensa. Meu amigo, o Bolsonaro falou, não vou falar. Já falou. Tá? Já falou. Então não pode falar com a imprensa. Já falou. E depois a imprensa vai fazer a matéria. Bolsonaro não quis falar com a imprensa. Já é uma matéria. Tá bem? Vamos dando sequência aqui pra você ligado aqui comigo, beleza? Vamos tocando o barco por aqui. Aí, meus queridos, o que acontece? Voltando aqui. O Alexandre de Moraes poderia pegar, vou dar um zoom aqui na imagem, imagem de qualquer pessoa dessa daqui, isso aqui é uma câmera, 2, um celular, outro celular, outra câmera, outro celular, outra câmera por aqui. Só que eu consegui contar, tá bem? Tem um outro microfone ali pra cima, mas deve ser de alguma câmera dessa. 11 equipamentos. 11 equipamentos, entendeu até aqui? O Alexandre poderia pegar de qualquer pessoa, mas ele foi lá e pegou do Eduardo pra dizer, tá? Que o Bolsonaro deu essa entrevista falou com jornalistas de propósito, tá? Que ele falou com jornalistas de propósito, tá bem? Aí o filho usou o material, apoiadores pegaram o vídeo, colocaram em suas redes e criticaram, atentaram contra o Estado Democrático de Direito. E o Bolsonaro também atentou contra o Estado Democrático de Direito, porque disse que só confia na lei divina, não confia na lei do homem, não confia na lei. É atentar contra o Estado Democrático de Direito. Semana explosiva, vou contando para você tudo aqui nos nossos episódios, tá bem? Segunda-feira foi um dia quase que de descanso aqui, na verdade tava mexendo com a estruturação aqui de equipamentos aqui no estúdio e acabei não produzindo, né, o segundo vídeo do dia, mas tudo volta ao normal aqui ao programa. A gente vai trabalhar e muito aqui mostrando tudo pra você. A gente não vai deixar você desinformado e nem muito menos deixar você mal acompanhado, beleza? Toma muito cuidado por aí. Não sou o bichão não, mas pelo menos eu falo a verdade. Posso fazer do meu jeito, posso fazer aqui no meu estúdio sem cenário, é um fundo preto e vamos tacando pau, mas a gente tá falando as verdades aqui, beleza? E tô mostrando tudo aqui pra você, Voltando aqui ao Eduardo, ainda estamos falando do Eduardo, tá bom? Não sei se você percebeu ainda. Chegou até aqui, comenta 54. Gordinho, o que é isso? É um código, meu amor, para que depois eu olho
né? E vou falar assim, nossa, fulano acompanhou o programa todo, porque ele acompanhou até esse ponto. Eduardo Bolsonaro diz que sempre trabalhei por sanções individuais amorais. O filho 03 de Bolsonaro, em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, afirmou que não queria acarretar tarifas ao Brasil, mas sim a Alexandre de Moraes. Eu não vi, tá bem? Em momento algum, o Eduardo dizer que queria taxar o Brasil. Em momento algum. Eu ouvi isso. Em momento algum. Tá? Vamos dando sequência aqui. Então, aqui ó. Deixa eu ver se tem vídeo aqui nesse meio tempo. Não. Ah, sim. O Eduardo Bolsonaro já aparece como deputado ativo mesmo nos Estados Unidos. O site da Câmara, o site da Câmara dos Deputados já mostra Eduardo Bolsonaro do PL como titular em exercício do mandato, embora ele esteja nos Estados Unidos da América. Então, se suponhamos, terminou a licença, eles já ativam ele. É automático, né? Acabou a licença, meu. É igual você. Terminou a sua licença maternidade, férias, né? Se terminou no dia 30, 31, dia 1º, você tem que estar lá, né? Então, o que acontece? Só que o parlamentar, ele é deputado, mesmo ele estando nos Estados Unidos, ele tem uma quantidade de faltas que ele pode obter. Só que aí, meus queridos, o que acontece? Olha o que eu vou trazer aqui para você. O PT, tá bem? Esses caras são, tá? Esses caras são filhos do Inconha mesmo, né? Eles estão pedindo a suspensão do mandato do Eduardo. Ele que está nos Estados Unidos, o deputado descartou, olha pra mim, a renúncia do mandato. Primeiro, tem uma situação que eu esqueci de comentar. O parlamento está de recesso. Então, rapaz, o Eduardo foi inteligente, tá? Olha a inteligência do Eduardo aqui, gente. Ele volta de recesso, né? Voltou, ele tá de recesso, ele não precisa estar na Câmara. Olha como o Eduardo foi inteligente. Ele não precisa estar na Câmara. Ele não precisa estar no Brasil. Tá de recesso, ele vai para as Bahamas, para onde ele quiser. Entendeu até aqui? Ó, esperto pra caramba. E obviamente os petistas aí já estão indo à loucura, né? Estão indo aí à loucura, meus queridos. Mais uma informação aqui, a gente dando sequência para você que tá ligado aqui comigo, vai comentando aí 58, beleza? 58 é o código para que eu possa saber que você chegou nesse ponto do vídeo. Mas não comenta só 58 não, coloca a sua opinião, o que você tá achando. O programa tá ruim, você pega e avisa pro gordinho melhorar. O programa tá bom, você comenta pra gente não perder a qualidade também. Oposição anuncia ofensiva institucional contra decisões do STF. O PL fala em ditadura da toga e cobra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eles, tá bem, optaram por encerrar o recesso no parlamento. Obviamente, os demais parlamentares querem descanso, trabalham muito, né? E Hugo Mota não determinou o fim e nem Alcolumbre o fim do recesso. Mas os deputados de oposição estão retornando a Brasília e retornaram. Eles fizeram comitivas para ir ao aeroporto receber os parlamentares que estão chegando de seus estados. O que eu vou mostrar para você agora é o momento em que eles foram receber o Nicolas Ferreira. Olha que legal aí, ó. Uma homenagem porque você abriu mão de estar com a sua família, sua esposa grávida, sua filhinha pequena na sua base eleitoral para estar aqui interrompendo seu recesso e cumprindo um dever cívico de lutar por liberdade e justiça. Bem-vindo, Nicolas, e a nossa boas-vindas pelo seu sacrifício. Obrigado aí, sócios. Parabéns a todos os deputados, né, que estão aqui lutando, até mesmo porque a gente sabe que não é uma luta por nós, é uma luta pelo nosso Brasil. Pode ser tarde demais lutar por ele, então tem que começar a lutar agora. Hoje nós vamos ter várias ações, parabenizar líder Sóstenes aí por toda a movimentação. A gente sabe que, enfim, nosso país é um país magnífico, nosso país só pode dizer que é o melhor país do mundo.
Verdade. Mas, infelizmente, existe algo que puxa a trava desse carro magnífico chamado Brasil, que é o PT, que é a esquerda, enfim, não tem nada bom hoje no Brasil. Isso é culpa, consequência de um voto mal dado, de promessas mal feitas e principalmente pela liberdade. Então, se você acha que isso não interfere, né, na sua vida de alguma maneira, veja o que nós estamos fazendo, que eu tenho certeza que você vai entender, porque o Brasil é nosso e não é deles. Obrigado e parabéns a todos. É isso aí, Nicolas, parabéns, cara abriu mão de estar com a família, como muito bem colocou aí o líder, né, do PL, deputado Sóstenes, e os demais parlamentares ali. Eu vi ali o deputado que assumiu, né, o lugar da Carla Zambelli, né? Então, o que acontece, meus queridos? É tiro, porrada e bomba, tá? Tiro, porrada e bomba. Os parlamentares, eles apresentaram uma moção, tá? Deixa eu voltar aqui. Eles apresentaram uma moção, tá bem? De apoio a Jair Messias Bolsonaro. O principal argumento é o que o ex-presidente está sendo vítima de perseguição política por parte do STF. Os autores do requerimento: Luciano Zucchi, do PL do Rio Grande do Sul, André Fernandes, do PL do Ceará, e o Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, argumentaram que essa situação teria impactos negativos na ordem e também segurança pública nacional. Então, parabéns aos parlamentares de oposição. Como nós estamos falando, houve nessa segunda-feira uma reunião, foi onde tudo aconteceu, escalou aí essa situação do Bolsonaro, onde o Alexandre de Moraes pode determinar a prisão do Bolsonaro a qualquer momento. Obviamente, eu acredito, eu esqueci até de comentar isso, que os advogados de Bolsonaro não vão vacilar. Eles irão aí apresentar, né, as justificativas. O problema, e o que eu quero comentar com você é: Alexandre de Moraes irá aceitar tais justificativas? Ele deu 24 horas. Se a defesa do Bolsonaro não reagir, ele prende o Bolsonaro. Mas o que eu pergunto pra você é o after day, ou o mesmo dia, né? After day é o dia seguinte. O que vai acontecer no mesmo dia em que a defesa se manifestar? O que irá acontecer? É a minha pergunta. Tá bem? Porque o Bolsonaro vai fazer as alegações e o Alexandre vai determinar a prisão do Bolsonaro. Aí eu volto lá no Magno Malta. Prenda pra ver. Vai explodir tudo, tá? Aqui, meus queridos. Oposição quer impeachment de Moraes e anistia no segundo semestre. Deputados, senadores e aliados de Bolsonaro também miram a PEC que restringe o foro privilegiado e reduz poder institucional do STF. Parabéns, vou dar um zoom aqui. Nós temos o Sóstenes, o Caveira, Marco Feliciano, nós temos aqui Caroline Detone, Nicolas Ferreira, nós temos aqui Magno Malta, deputado Éder Negrão, nós temos aqui o do chapéu aqui, gente, como é o nome dele? O caminhoneiro, gente, eita Deus, Zé Trovão, tá bem? Nós temos Marcel Van Hatt, Crisóstomo, nós temos outros e outros aqui que resolveram finalizar aí. A deputada Bia Kicis está aqui, finalizar o seu, e também a senadora, né, Damares, eles resolveram retornar do seu recesso, né, parlamentar, e estão lá reagindo aí, beleza? Essa situação. O líder da oposição, senador Rogério Marinho, ele é líder da oposição no Senado, tá bom? Ele defende Bolsonaro, critica Moraes e convoca a população para ir às ruas. Rogério afirmou que o judiciário quer morte civil do ex-presidente. Partido Novo diz que defende o impeachment de Alexandre de Moraes.
O Novo defende o impeachment de Moraes por anos de ilegalidades e também abuso de poder. Agora eu queria saber se tem senador do saco roxo, senadora, né? Firme, porreta, ou se são aí apenas pessoas do rabo preso. É isso que eu queria saber, tá bem? É isso que eu gostaria de saber. Aqui, ó. Cazé TV faz piada com Bolsonaro, Globo e vira alvo de boicote. Gente, nós já boicotamos peça teatral, nós já boicotamos filmes da Xuxa, de Lázaro Ramos, já boicotamos marcas, já boicotamos Lulu Santos, já boicotamos show de Ivete Sangalo, já boicotamos o Ira. E agora, o ser humano muitas das vezes, ele é muito pretensioso. Começa a fazer sucesso, acha que isso... Alguém que fala de esporte, acaba... isso sobe para a cabeça e acaba buscando o fim, tá bem? Ou a redução aí em audiência, a redução em faturamento, porque fica falando besteira, tá bem? Só para constar para os senhores, Bolsonaro teve na urna, 58 milhões de votos, tá bem? E olha que para votar no Bolsonaro, tem que gostar do Bolsonaro, tem que gostar dele. Mesmo todo mundo falando as coisas que ele fala, os palavrões que ele falava, as atitudes dele, para votar no Bolsonaro tem que gostar do Bolsonaro, tá? Então o que acontece? Com esse desgoverno ruim como está, Bolsonaro sendo perseguido, há uma comoção social, Bolsonaro tem muita gente para defendê-lo, tá bem? Muita gente para defendê-lo, tá? Por mais que o cara coloque lá 15 milhões de pessoas numa live, isso não é o Brasil. O Brasil vai muito além de 15 milhões de pessoas numa live, 5 milhões, né? O Brasil vai muito além disso, beleza? Para você que está ligado aqui com a gente, curtindo o programa, esse é o Pix do canal, para você ajudar o programa, para você fortalecer aqui o nosso canal e dar essa moral pra gente. 11 952 75 3898. Chegou até aqui, comenta 107 FM. Não, só 107. Beleza? Comenta 107, deixe a sua opinião. 107. Comenta. Beleza? Então tá bom então, meus queridos. Para você que está ligado aqui comigo, em todo o Brasil, fora do Brasil também, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever, gente. Ajude o nosso canal, tá bem? E não se esqueça também de colaborar. O Pix está aí. Quero saber quem vai ser o abençoadinho, a abençoadinha a colaborar aqui com o nosso programa. 11 952 75 3898. Se inscreva aí e ajude